Olá, meu querido amigo. Olá, minha querida amiga. Sejam bem-vindos. Como você sabe, este é o Dose Diária da Lição da Escola Sabatina, um momento especial onde dedicamos o nosso tempo ao estudo da Bíblia Sagrada por meio do nosso guia de estudos, por meio da lição da Escola Sabatina. Como você sabe, estamos na nossa última semana deste último trimestre do ano de 2021. Semana seguinte, na semana que vem, iniciaremos a nova lição, um novo tema para 3 meses, que será o livro de Hebreus. Hoje, na nossa lição semanal, chegamos ao segunda-feira, o pecado de Moisés, parte 2. Pastor Mateus, conosco aqui nesse trimestre. Pastor Mateus, ontem nós entendemos e vimos que em uma situação complicada de pressão, de tantas reclamações por muitos anos no deserto do povo, Moisés perdeu a cabeça. E aí, como todo ser humano, como todos nós, ele perdeu a cabeça e inevitavelmente acabou se colocando numa posição que não era dele, a posição de Deus, né? Quando ele diz, olha, nós vamos fazer sair água desta rocha. Ele se coloca também junto com Deus, efetuando o milagre, coisa que não era. E ele bate na rocha quando ele deveria falar, entendemos isso aí. Mas a grande pergunta é, na vida e na caminhada de Moisés, esse grande homem que permeia ali os primeiros livros da Bíblia, que conduz o povo de Israel com mão forte, com mão firme, que é um baita de um líder, um general, em todos os aspectos possíveis, conduz o povo a um sucesso extraordinário, onde não se vê manchas de caráter, falhas de personalidade, pecados cometidos, mas infelizmente por cometer um ato só, um ato de queda, de falha, de dificuldade do próprio Moisés, ele é severamente punido, porque agora ele não poderia mais entrar em Canaã. Pergunta, será que Deus não foi um tanto exagerado na punição com Moisés? O povo de Israel e aqueles que ali estavam cometeram com certeza pecados bem maiores do que Moisés e entraram na Canaã. Moisés não, só porque bateu na rocha. E aí? Interessante a gente olhar nessa perspectiva, até comentei um pouco isso ontem, né? Porque a gente, aquela visão, né, de homens que não pecam, existe muito esse conceito, a Bíblia, né, porque homens não pecaram, a igreja primitiva, a igreja santa, meu amigo, eram homens como nós, pecadores, talvez até piores do que nós. Eles eram homens suscetíveis ao pecado, e Deus usou eles. Então, se Deus usou homens que eram terríveis, Paulo era um assassino, e olha que ele se tornar na mão de Deus. Se Deus faz isso com esses homens, o que ele pode fazer comigo ou com você? Se Deus faz tudo isso com homens que, na nossa visão de juízes, que nós não podemos, mas nós fazemos, nós julgamos a eles e classificamos eles como mais ou menos merecedores, imagine comigo e com você o que Deus não pode fazer. A questão do pecado de Moisés é bem específica, ele se coloca no lugar de Deus. Então ele quebra de maneira talvez inconsciente, indireta, o primeiro mandamento, que era não ter outros deuses. E ele deixa de confiar e depender de Deus. Ele se autoclassifica, veja o verso, não, porque eu vou fazer isso. Vocês vão ouvir o meu milagre. Como se isso dependesse dele, e unicamente dele, mas nós sabemos que não depende só dele, depende de Deus. E só Deus pode fazer esse milagre. Só Deus tinha capacidade e poder para fazer com que a rocha brotasse água. Só Deus tinha essa capacidade de fazer. Moisés, além de ir contra a vontade de Deus, ele bate na rocha. Além de se colocar no lugar de Deus, ele fere a rocha. Ele não tinha que ferir, era apenas para falar. E ele pega o bordão e bate uma, bate duas vezes e a rocha, talvez a primeira não saiu, ele bateu de novo, nervoso, irritado, e bate para a água poder sair, e assim o povo tem água, parar de reclamar, e o povo vai, bebe, mata a sua sede. Mas isso torna uma consequência. Deus depois conversa com Moisés. Deus chama a atenção dele lá em Deuteronômio, ele entende que ele não vai entrar na terra. Porque Deus chega e fala, Moisés, é o seguinte, ali era para você ter falado, e era para você ter confiado em mim, então você não vai entrar na terra. Imagina a decepção de Moisés
Talvez Moisés tenha feito esse mesmo questionamento que nós fizemos aqui. Imagine ele falando, mas poxa, Senhor, foi só um erro e o Senhor não quer me dar a terra prometida? Poxa, eu fiquei 40 anos povo, com esse povo de dura-serviço, povo teimoso, povo difícil, e o Senhor mesmo assim não vai me deixar entrar? Mas Moisés aceita a condição que Deus propõe para ele. Moisés compreende que ele errou. Imagino eu que ele tenha até pedido perdão a Deus, Senhor, me perdoa, eu errei. E, como consequência, ele não entra na terra. Isso é algo que nos dá uma grande lição, porque toda ação gera uma reação. Toda ação tem uma consequência. Então, tudo que nós fazemos vai gerar uma consequência. Então, se eu aceito ou não Jesus, vai gerar uma consequência. Se eu me rendo ou não a Jesus, vai me gerar uma consequência. Se eu me dobro e me prostro aos pés de Jesus, vai me gerar ou não uma consequência. Isso é fato. Tudo que nós fazemos aqui vai ou não gerar uma consequência imediata. A questão é, será que eu aceito a consequência que Deus propõe para mim? Fazendo um paralelo, sei que não tem muito a ver, mas é um paralelo. Ezequias, quando Deus chega e fala, Ezequias, você vai morrer. Ele não aceita a proposta de Deus. E questiona e bate de frente. Mas não, Senhor, eu fui bom. Olha o tanto de coisa que eu fiz. E Deus, em sua misericórdia, assim como ele fez com Moisés, permite que ele tenha vida por mais 15 anos. Será que quando Deus propõe coisas para a nossa vida, e por vezes não precisa fazer sentido, porque ele não é obrigado a dar esclarecimentos para mim e para você? Talvez um dia ele te revele aquilo que aconteceu, mas talvez não, e se ele não revelar, amém. Jó sofreu tudo que sofreu e Deus não mostrou para ele o que estava acontecendo. E Jó entendeu que Deus era Deus e pronto, final. Soberania, reconhecimento, entendimento de quem Deus é e quem nós somos. E já que nós somos dependentes de Deus, nós precisamos nos curvar a Ele e aceitar a vontade dele para a nossa vida. Moisés perdeu a terra prometida porque ele quis fazer algo que não pertencia a ele. Porque ele quis ser algo que ele não era, Deus. Ele quis determinar algo que não era pro feitio dele, não era pro nível que ele tinha. E por conta disso, ele sofreu a consequência de não ter aquilo que ele mais queria, que era a terra prometida. Mas sabe, irmãos, mesmo perdendo algumas coisas aqui na terra, é muito melhor perder com Deus do que ganhar com o inimigo. É muito melhor você, às vezes, deixar de ter algo e ficar chateado com Deus, mas entender que aquilo é o melhor, porque Deus faz o melhor, mesmo que para nossa concepção humana não seja. Deus faz o melhor para mim e para você todos os dias. Aceite isso. Entenda a soberania de Deus. Entende que é Deus quem manda, não sou eu quem escolhe. É Deus quem decide, não sou eu quem manda. E por conta disso, eu e você somos levados a nos prostrar diante desse Deus, a tentar entender os propósitos dele para a nossa vida, mesmo que pareça confuso, e aceitar a vontade dele, mesmo que seja contrária a nossa. Esse é um exercício que nós temos que fazer, de quebrar o nosso eu e deixar que Deus e que Cristo vive em nós. Moisés precisou passar por isso. Ele entendeu e aceitou. Talvez, não sabemos se questionou ou não, mas a questão é que ele aceitou aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele. Então aceite o que Deus te propõe. Aceite o que Deus te oferece. Esse é o meu apelo para você. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Então, você entendeu, né? Este foi o grande problema de Moisés. Colocar-se no lugar de Deus. E Deus tinha planos muito maiores para Moisés. Isso quer dizer que ele tem planos muito maiores também para você, a despeito das suas limitações e dificuldades que o mundo lhe impõe, que a sua situação tem lhe imposto. Fique tranquilo, Deus tem planos maiores para você. Um grande abraço, fique com Deus e esperamos aqui amanhã para continuar estudando a Bíblia Sagrada. Até lá.